Olá, sou Thales Bruno. Irei apresentar o trabalho intitulado Otimização da demanda de potência contratada utilizando algoritmos genéticos. Trabalho este desenvolvido juntamente com Max Chianca Pimentel Filho, professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFRN. A motivação para desenvolver esse trabalho nasceu da necessidade de minimizar a conta anual de energia elétrica da UFRN e o objetivo principal é determinar, através do algoritmo genético, qual seria o valor ótimo da demanda contratada para um período de estudo, por exemplo, um ano. Apenas para registrar que esse tipo de estudo já existe na literatura há um bom tempo, podemos citar os autores Shen e Liao, que foram praticamente os primeiros a realizar esse tipo de estudo, Albuquerque em 2015 também através de otimização robusta, Marco Aurélio Pacheco e José Eduardo também utilizaram algoritmos genéticos nos contratos de demanda e também seu trabalho se tornou projeto de P&D da concessionária Light. Os algoritmos genéticos são mecanismos de busca e otimização, foram inspirados por John Holland e David Goldberg. Eles se baseiam na teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, onde os indivíduos mais aptos eles sobrevivem e suas características genéticas são repassadas para as gerações seguintes. E a tarefa do algoritmo genético é maximizar ou minimizar uma função objetivo, já que se trata de um problema de otimização. Nesse trabalho nós temos a peça-chave fundamental, que é o indivíduo, onde nesse trabalho ele tem duas partes, que é a demanda na ponta e fora da ponta, que é praticamente o seu material genético. Na inicialização do algoritmo, esses indivíduos de uma população inicial são gerados aleatoriamente através de uma função randômica, que para esse trabalho foi utilizado o programa Scilab, por se tratar de um software livre e de fácil acesso. Precisamos entrar com alguns dados de entrada, como por exemplo os valores das demandas medidas, coletadas das faturas de energia elétrica para aquele período de estudo, as tarifas de demanda na ponta e fora da ponta, as tarifas de ultrapassagem de demanda também na ponta e fora da ponta, tem que ser entrado no início do algoritmo. Precisamos informar a quantidade de indivíduos, que é a população inicial, bem como também a quantidade de gerações, que é o critério de parada do algoritmo, a taxa de mutação e o valor de alfa, que é uma variável que vai auxiliar no processamento do cruzamento. A quantidade de gerações, como eu falei no slide anterior, é o critério de parada desse algoritmo. Para visualizarmos melhor aqui, eu coloquei nessa imagem uma população pequena de 10 indivíduos, que mostra cada um seus respectivos materiais genéticos, que são a demanda na ponta e fora da ponta. E inicialmente eles são gerados aleatoriamente, como eu falei, e logo após eles são selecionados através de um critério de seleção para se tornarem pais, cruzarem e gerarem novos filhos. A função objetivo desse algoritmo é minimizar a função que calcula o custo com a demanda de potência na fatura de energia elétrica, onde DFP e DFF é o valor máximo entre a demanda medida e a demanda contratada, que vai entrar no cálculo. O P e o F é a diferença entre a demanda medida e a demanda contratada para aqueles meses em que ocorre uma ultrapassagem na demanda. E 2.500 kW é a restrição, que seria praticamente o limite inferior de demanda na ponta e fora da ponta, isso aí imposto pela resolução 414 da ANEEL. Aqui temos o significado de cada variável da equação da função objetivo. O próximo passo do algoritmo é selecionar os pais para cruzarem, e essa seleção é feita através de um critério, onde os pais com os melhores desempenhos têm mais chances de serem selecionados, bem como também os pais que têm os piores desempenhos também têm chance de serem selecionados, mas com menos probabilidade do que os pais com melhores desempenhos. O próximo passo é fazer o cruzamento dos casais, dos pais selecionados. Como se trata de dados com números reais, o critério utilizado aqui para o cruzamento foi o Blend Crossover, onde o material genético do filho gerado obedece a essa equação P1 mais alfa, que multiplica a diferença de P2 menos P1. Foi aplicado também o critério de mutação. A taxa de mutação nesse trabalho foi de 5%. E para esse trabalho, cada casal geraria 2 filhos, e dos 2 filhos, o desempenho dos dois são avaliados, e o desempenho do melhor filho, o filho que tem o melhor desempenho é selecionado para passar para a próxima geração, enquanto que o filho com o pior desempenho praticamente morre e não passa para a próxima geração. De modo que sempre a quantidade de indivíduos da geração seguinte é igual à quantidade de indivíduos da geração anterior.
Esse estudo foi realizado para os 2 anos, que foi o ano de 2017 e 2018, onde nessa tabela apresenta os valores das demandas medidas na ponta e fora de ponta de cada mês para os 2 anos. É possível observar pelo gráfico também ou pela tabela uma baixa nos valores das demandas medidas nos meses de janeiro e julho, já que são meses de férias das aulas. E nesses 2 anos de estudo, de 2017 e 2018, o valor da demanda contratada da universidade é de 6.634 kW, tanto na ponta quanto fora da ponta, o que custou para a universidade nesses 2 anos um valor de R$ 2.279.366,76 no ano de 2017. No ano seguinte, algo um pouco maior que 2 milhões e meio de reais para esse valor de demanda contratada. E aí nas simulações fizemos as simulações sobre 3 cenários, que denominamos de simulação 1, 2 e 3. Na simulação 1, nós iniciamos uma população inicial com 40 indivíduos e 10 gerações. Na simulação 2, dobramos o número de indivíduos e de gerações para 80 e 20, respectivamente. E na simulação 3, triplicamos com relação à simulação 1 para 120 indivíduos e 30 gerações. E à medida que íamos avançando nas simulações, nós observamos que o custo anual gerado pela demanda sugerida pelo algoritmo foi diminuindo e foi alcançado um menor valor na simulação 3, como pode ser observado aí na tabela. Nesse gráfico nós mostramos os desempenhos dos indivíduos da simulação 1, que foram 40 indivíduos. Entende-se aqui desempenho como o custo causado por cada indivíduo desse, né, que nesse gráfico está variando entre 2 milhões e meio e 3 milhões e meio aproximadamente, já que inicialmente eles são gerados de forma aleatória. Após a 10ª geração, na simulação, que é o critério de parada, todos os indivíduos apresentam custos aproximadamente iguais. Aqui nós podemos ver praticamente os indivíduos propriamente dito, com seus valores de demanda na ponta e fora de ponta, também da população inicial, que é gerada de forma aleatória, vários valores de demanda de ponta e fora de ponta variáveis, e após o critério de parada, todos os indivíduos, da última geração, né, todos os indivíduos apresentam praticamente os mesmos valores, com pequenas diferenças de demanda de ponta e fora de ponta, que seria a demanda contratada desejável. O resultado para o estudo de 2017 é que se a demanda contratada fosse a sugerida pelo algoritmo, de 5.696 kW na ponta e 6.880 kW fora da ponta, teríamos um custo total de 2.095.000 nesse ano, uma economia de aproximadamente 184 mil reais, algo em torno de 8% para o ano de 2017. Se em 2018 a demanda contratada fosse a sugerida pelo algoritmo de 5.632 kW e 7.168 kW também fora na ponta, isso aí traria uma economia de aproximadamente 158, quase 159 mil reais no ano de 2018, algo em torno de 6,35%. A conclusão é que a gente encontrou o valor ótimo da demanda a ser contratada já na simulação 3. Fizemos outras simulações com maiores números de indivíduos e com mais gerações, mas que os resultados eram praticamente os mesmos da simulação 3. E uma desvantagem desse algoritmo é que a solução ideal se encontra sob incertezas, pois nos anos futuros o cenário de demanda pode ser alterado através de, por exemplo, entrada e saída de novas cargas. Esse algoritmo está sendo estudado mais aprofundadamente, levando em considerações fatores como sazonalidade e incertezas, e outras meteorísticas também estão sendo estudadas, como o algoritmo GWO e TLPO. Futuramente pretende-se também fazer novos estudos com técnicas de machine learning para estudos de contratação, migração e gestão de energia elétrica no mercado livre de energia. As referências para o desenvolvimento desse trabalho foram esses aqui, e eu fico à disposição para dúvidas, sugestões, críticas, e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado.